Letras e Livros, aqui na TV Comunitária de Brasília, num momento muito triste que o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil vítimas fatais devido à Covid-19, resultado de uma necropolítica que tem alimentado, propagado e incentivado o vírus, o novo coronavírus. Então, é o momento que nós aqui da TV Comunitária, o programa Letras e Livros, reforçamos a necessidade da vacina para todos, do isolamento, do uso de máscara, de todos os cuidados necessários. E hoje nós vamos conversar com a doutora em eletroquímica, membro do Comitê por Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal, autora do livro Paixão de Onestino, a nossa companheira Beth Almeida. Muito obrigado, Beth, por estar aqui no programa Letras e Livros da TV Comunitária de Brasília. Boa tarde, Pedro. Muito obrigada a você por esse convite, pela sua amável acolhida. E boa tarde também aos espectadores da TV Comunitária. A Beth, ela tem uma história, uma trajetória, que na juventude ela conviveu com Onestino Guimarães. Ela secundarista, Onestino estudante da UNB, e Onestino, hoje até me fizeram essa pergunta, quem foi Onestino Guimarães? Eu quero começar por aí. Eu tenho aqui as informações, eu conheço a gloriosa, o exemplo, a honra que representa para o povo brasileiro, para a juventude brasileira, Onestino Guimarães. Mas eu queria começar, Beth, você contando quem foi Onestino Guimarães. Onestino Guimarães foi filho de uma família de classe média que vivia numa cidade do interior de Goiás, Itabiraí, e os pais, preocupados com o futuro dos 3 filhos, resolveram vir para Brasília no início já na inauguração de Brasília, em busca de melhores oportunidades de estudo para os filhos, pensando no futuro deles. Onestino era o mais velho, era muito inteligente, muito vivaz, muito preocupado com o mundo, veio para Brasília, estudou no Elefante Branco. Na época em que ele chegou, na verdade, ele foi para o Elefante Branco completar o antigo ginasial. Depois foi para o CIEM, já no ensino médio, e depois para a universidade. E nesse trajeto entre ensino médio e universidade, ele teve um despertar para a política, recebeu informação, discutiu com muitas pessoas, e quando entrou para a universidade, ele já estava muito interessado em política e se tornou presidente do diretório das Ciências Exatas de início, e depois foi presidente da FEUB, já num período de intensa movimentação e de ascensão do movimento estudantil. FEUB é a Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, e também, isso. Beth, ele foi presidente da União Nacional dos Estudantes, né, após o Congresso. Mais tarde. Isso. E integrou também a AP. O que te levou a escrever o livro sobre a vida de Onestino? Porque Onestino, como você destacou, ele teve essa descoberta, essa clareza da importância da política nessa transição do ensino secundário para a universidade. E, inclusive, ele acabou integrando a Ação Popular e foi presidente da União Nacional dos Estudantes, num período ali do governo Médici, 73, depois em plena clandestinidade. Isso tudo, como é que você nos informa como se deu a tua disposição em construir o livro A Paixão de Onestino? Olha só, Pedro, só para completar, ele realmente, entre o ensino médio e a universidade, ele se informou politicamente, teve contato com a Ação Popular, a AP, que era uma organização política clandestina na época, derivada
de movimentos católicos. E ele, então, se tornou presidente da FEUP, depois vice-presidente da UNE, e foi atingido. Ele teve uma projeção muito grande em Brasília como liderança estudantil, foi atingido pelo AI-5 e teve que sair de Brasília. Eu ressalto que naquela grande invasão da universidade, em agosto de 1968, ele foi preso aqui em Brasília, foi torturado, inclusive nessa época, e conseguiu ser solto já em novembro. E então, logo em seguida, ele foi para a clandestinidade porque saiu o AI-5. Aí ele foi viver em São Paulo. Lá em São Paulo, ele morava com a esposa dele, Isaura Botelho, com quem tinha casado, no civil, no religioso, com todos os rituais sociais. E a filhinha dele, Juliana, nasceu lá, em São Paulo. E nessa vida clandestina que ele levava lá, ele continuou militando na AP, continuou trabalhando pela UNE, e na eleição que houve para a UNE em 68, naquele congresso que foi abortado pela polícia, ele foi eleito vice-presidente. E pouco depois, o Jean-Marc Van der Waals, que foi o presidente eleito, foi preso e ele assumiu a presidência da UNE. Mais tarde, na clandestinidade, muito difícil, muito dura, houve um congresso em 1971 e o Onestino foi eleito presidente da UNE nesse congresso. Então, ele foi presidente interino na vaga do Jean-Marc, mas depois ele foi presidente eleito num congresso realizado em duríssimas condições. E, enfim, o Onestino era uma pessoa muito simpática, muito agradável, era muito carismático, era cativante, todo mundo gostava dele, e ele realmente tinha um dom de liderança, de convencer as pessoas, porque ele era uma pessoa que emanava sinceridade, dedicação. E a vida dele foi essa. Ele, inclusive, se recusou a sair do país, porque ele não queria ter uma vida de refugiado, ele queria ficar no país e continuar lutando, ele não queria deixar os que estavam na luta, e, infelizmente, ele acabou sendo preso. A prisão dele foi um sequestro, na verdade. Ele nunca foi declarado oficialmente, não teve um registro da prisão, e ele não foi visto enquanto esteve preso. Outros presos nunca o viram, ficou sempre isolado. E há indícios de que ele tenha vindo para Brasília, tenha sido mantido no PIC aqui em Brasília, mas isolado de todos os outros presos, e é possível que o assassinato dele tenha acontecido sob tortura aqui em Brasília. A mãe dele chegou a ter uma autorização para visitá-lo no Natal de 1973, mas esperou durante muitas horas e, afinal, disseram a ela que ele não estava ali. E no site que é mantido, onestinoguimarães.com.br, uma pessoa mandou uma vez uma mensagem, uma moça que disse que foi presa em São Paulo, e lá em São Paulo ela ouviu de um investigador a frase: "O Onestino está morto". Isso foi em janeiro de 1973. Então, isso reforça a tese de que ele talvez já tivesse sido assassinado pouco antes da visita, de 24 de dezembro, e 1974 ele já realmente estava morto, que foi justamente a época da tal
a abertura lenta, gradual e segura do Geisel, que, na verdade, significava que haveria uma abertura, mas antes o extermínio, a limpeza política dos opositores de esquerda, e principalmente aqueles que tinham uma capacidade de liderança e de organização, como era o caso de Onestino. Beth, você conheceu o Onestino, você era militante do movimento secundarista no período de 67, 68, quando Onestino era estudante na UNB. Como é que você não acompanhou a militância dele? Você era secundarista, não era isso? Como é que foi esse período, a sua militância? Pedro, olha só, eu fui secundarista até 1967. Em 67, quando começou a ascensão do Onestino como liderança estudantil em Brasília, eu já era aluna da UNB. Então, em 67, 68, como estudante universitária e militante dentro do movimento estudantil na universidade, eu realmente acompanhei a liderança do Onestino na UNB. Eu não era muito próxima dele, porque ele era membro da AP e eu não tinha, digamos assim, simpatias por essa corrente política. Mas eu realmente participava do movimento estudantil em Brasília. As tuas lembranças pessoais, as tuas recordações das questões mais pessoais deste período? Olha, eu tinha ligações de amizade com ele por causa da família. A mãe dele e a minha mãe eram amigas, tinham feito concurso para a Fundação Educacional do Distrito Federal juntas. Foram à Nova Cap, pedir apartamento depois que foram aprovados, juntas. Nós morávamos perto, inclusive. Ele no bloco 34, se não me engano, 34 ou 33 da Asa Norte, daquela superquadra 406 Norte, e a minha família no bloco 37. Então, nós tínhamos ligações de amizade familiar. Dona Maria Rosa tinha uma brincadeira de falar para mim que ele era meu noivo, então, quando ela me encontrava, ela dizia: olha, seu noivo mandou falar tal coisa e tal. E tinha uma proximidade pessoal, mas não política, embora eu fosse militante do movimento estudantil em Brasília. Eu sou um ano mais jovem do que ele. Ele nasceu em 1947, eu nasci em 1948. Mas, digamos assim, que eu acompanhei essa trajetória dele. Quando teve eleição para presidente da FEUB, eu votei nele. Não para... Na UNE, eu não votei no candidato dele, que era o Jamarc, mas para a FEUB, sim. Mas a importância do Onestino é que ele era uma liderança muito forte, muito carismática, e ele era muito dedicado. Ele renunciou às aspirações pessoais dele, ele gostava muito de estudar, era apaixonado por geologia, tinha amplas perspectivas de realização profissional, tinha uma família muito amorosa, muito unida, e ele renunciou a tudo isso, inclusive a família pessoal dele, a esposa e a filhinha. Ele renunciou a esse convívio para se dedicar integralmente à luta contra a ditadura e por uma sociedade justa, uma sociedade que socialista, trouxesse o bem-estar dos seres humanos. Beth, e o que te levou a fazer o livro? Como é que foi você resgatando todos esses documentos, a tua convivência e a importância desse trabalho? Pedro, eu passei a minha adolescência, a minha juventude em Brasília, e depois passei um grande período afastada e voltei a morar em Brasília em 2003 por razões familiares. E nesse período, retomando o cotidiano de Brasília, que já era muito diferente
daquele que existia na época em que eu vivia aqui, eu percebi que, embora Brasília tivesse sido um foco de resistência contra a ditadura naquele período, 60, década de 60 principalmente, não há muita coisa escrita sobre Brasília. Há o livro do professor Roberto Salmeru, que é especificamente sobre a universidade, há o livro da Guaíra Flor e Janine Russiski, não sei se o nome dela se pronuncia exatamente assim, que é especificamente sobre a invasão da UNB. E tem mais um livro do Antônio de Pádua Gurgel, chamado A Rebelião dos Estudantes, que é específico sobre o CIEM, movimento secundarista e o CIEM. E eu, então, achei que que haveria lugar para uma obra sobre o Onestino, é uma biografia do Onestino, tendo como cenário o movimento estudantil, especificamente a UNB, a vida dos estudantes da UNB naquele período, 67, 68, que foi quando eu estudei na UNB em Brasília, e a vida da cidade também, como se vivia em Brasília naquele período. E então eu me lancei nesse trabalho, a partir de memórias pessoais, contatos com a família, com amigos e tal, e consultei arquivos que naquela época não eram digitalizados, né? Eu estive em Itaberaí, na cidade onde o Onestino nasceu, em São Paulo, que foi onde ele viveu num certo período, e no Rio de Janeiro, que foram os 2 últimos anos da vida dele, na verdade. E eu acho que esse livro tem uma importância, inclusive despertou um grande interesse. A UNB, inclusive, chegou a fazer uma reimpressão para a Bienal do Livro e depois fez mais uma reimpressão, porque realmente há muitas pessoas interessadas nessa história do Onestino. Aliás, ele não era chamado de Onestino, na verdade. Esse nome é uma homenagem ao tio-avô dele, que era famoso. Mas a família chamava ele de Guimarães e abreviava para Gui. Então, ele era conhecido, na verdade, como Gui, tanto na família quanto fora, entre os amigos. Beth, eu quero, com você como integrante do Comitê por Memória, Justiça e Verdade do Distrito Federal, que o Brasil foi o único país no mundo, até as Filipinas, julgou e puniu seus ditadores. Aqui no Cone Sul da América do Sul, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, todos foram punidos. A anistia de 79, ela colocou no mesmo patamar quem torturou do torturado. E inclusive permitiu com que o Brasil vivesse esse gris, esse triste, esse cinzento tempo que nós estamos atravessando. Como é que você colocaria essa questão? Por que esta impunidade de torturadores e assassinos foi garantida no Brasil? Sim, Pedro, os nossos desaparecidos, salvo raras exceções, continuam desaparecidos. As mães, como Dona Maria Rosa e como tantas outras, faleceram sem ter resposta, sem poderem sepultar seus filhos e sem ver justiça feita a esses filhos que morreram em circunstâncias terríveis ou sob tortura ou assassinados em emboscadas preparadas para matá-los mesmo, nunca para prender, processar, nada disso. E essa é uma falha, é uma fratura muito grande que o nosso país da qual o nosso país não consegue se livrar. Nós realmente já temos uma condenação do CID, que é o Conselho Interamericano de Direitos Humanos, que não foi cumprida de fato, e
essa mácula na nossa história ainda existe, ainda está presente. E a luta do movimento por memória, verdade e justiça, em escala nacional, não arrefece. Agora está revigorada por essa nova consigna reinterpreta já STF. Porque o que acontece é que, se os torturadores da ditadura não foram punidos, não foram responsabilizados, a licença para torturar e matar continua no país. As prisões continuam cheias de presos que são maltratados, porque os soldados são doutrinados para dizer que bandido bom é bandido morto e os presos devem ser tratados da pior maneira possível, porque direitos humanos só existem para humanos direitos. Então, nós não temos esse acerto na nossa sociedade. Nós temos assassinos e torturadores impunes. O presidente da República tem como herói um desses, um indivíduo que matou pessoas com as próprias mãos, depois de aplicar nelas os piores sofrimentos, as piores torturas, e isso gera na sociedade um estado de beligerância, de violência, que nós precisamos eliminar, nós precisamos retomar um sentimento nacional de fraternidade, de solidariedade entre as pessoas. Nessa época de pandemia, a gente vê uma completa falta disso. O governo e os auxiliares, ministros do governo, não têm nenhuma compaixão, nenhum sentimento de solidariedade, não demonstram, pelo menos, nenhuma preocupação em ajudar as pessoas a terem um auxílio emergencial decente. No primeiro ano eles queriam dar R$ 200 e o parlamento conseguiu aumentar para 600. Agora isso foi reduzido de novo, drasticamente. Então as pessoas são obrigadas a sair de casa para vender coisas na rua, para fazer malabarismo em sinal de trânsito, porque não tem mais o que comer. Beth, Sim, Pedro. O Onestino foi assassinado em 73. Até hoje, o seu corpo, como de mais de 3 centenas aproximadamente, também não tiveram os seus restos mortais localizados e entregues à família. Como que você poderia contextualizar para os dias de hoje, 2021, começando, vamos ter 1º de maio daqui amanhã, 1º de maio de 2021, uma data significativa. Qual a importância da memória, da história de Onestino e de tantos que nem o seu corpo tiveram para a sua família poder enterrar neste momento que nós no Brasil atravessamos? O que isso pode ser trazido para a atualidade? Pois é, Pedro, isso é um retrato de uma impunidade que foi planejada. A abertura lenta, gradual e segura passou pelo extermínio dos opositores do regime e pela autoanistia prévia. Eles realmente queriam ficar impunes. E foi por isso que a lei de anistia saiu dessa maneira que foi. Os chamados crimes conexos foram anistiados para os agentes da repressão, que tinham a custódia dos presos e que, portanto, eram responsáveis pela integridade deles. Isso não aconteceu. E, então, como revelar o destino dos corpos dessas pessoas, do que restou dos corpos dessas pessoas,
implica em deixar nu tantos horrores que foram cometidos. Então, os responsáveis se escondem sob essa impunidade dessa anistia autoaplicada. E por isso o movimento por memória, verdade e justiça luta para que, primeiro, para preservar a memória, uma memória correta, porque essas pessoas não eram bandidos, terroristas, eram pessoas que lutavam por um ideal de justiça, de liberdade, de uma sociedade melhor. A própria Declaração dos Direitos do Homem prevê que os indivíduos podem se insurgir contra a tirania. E é um direito dos cidadãos se insurgirem contra a tirania. E essas pessoas foram liquidadas, exterminadas, e a responsabilidade nunca foi atribuída. Então, isso continua a acontecer nos dias de hoje. Então, essa luta por memória, verdade e justiça continua. Na memória, nós podemos agir. Esse livro, por exemplo, é uma contribuição a isso, a manter a memória dos nossos mortos. A verdade vai se esclarecendo pouco a pouco, em muitos casos, mas fica apagada. A Comissão Nacional da Verdade sofreu todas as pressões possíveis e imagináveis para que essa verdade não viesse à tona, mas muita coisa foi descoberta. Mas a justiça é o mais difícil, é o degrau mais difícil. Essas pessoas estão envelhecendo, morrendo e ficam impunes. O Pinochet, por exemplo, Videla foram presos e cumpriram suas penas, mas aqui no Brasil os ditadores militares morreram impunes. E nós, desse movimento por memória, verdade e justiça, nós continuamos na luta, continuamos com o movimento Reinterpreta Já STF, e nós esperamos que essa justiça seja feita para que a sociedade brasileira se livre dessa mancha na sua história, para que a própria imagem das Forças Armadas seja refeita, seja restabelecida como uma força da sociedade limpa, sem participação em episódios tão indignos. Beth, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, o tempo passa muito rápido aqui. Para encerrar, eu queria que você tentasse fechar, primeiro, quais as tarefas que você coloca hoje para a sociedade num momento tão difícil que nós atravessamos, 400 mil mortos, um governo que propaga a morte, a impunidade de assassinos e torturadores, e uma parcela da sociedade que apoia esses crimes, a falta de empatia, de alteridade com a história, com aqueles que lutaram para que pudéssemos conquistar a liberdade, a justiça. E, por fim, onde encontrar o seu livro, como comprar, e os teus contatos, por favor. Pedro, nesse momento é preciso, mais do que nunca, uma união das forças progressistas desse país. É preciso restabelecer a normalidade. Não se pode ter como presidente da República uma pessoa completamente despreparada, que não tem um projeto social, nem ele, nem seus adeptos e seguidores. Eles têm um projeto pessoal, que é de usufruir de privilégios e vantagens dos cargos e mandatos que ocupam, e para isso são capazes de cometer qualquer indignidade e só querem se manter nessa situação de privilégio e de impunidade para cometer mais delitos. Então, é preciso eliminar essas
eliminar, que eu digo, é preciso retirar essas pessoas de onde estão para que o país volte à normalidade. Então, é preciso uma união nacional. Essa CPI da Covid nos dá muitas esperanças de que essas pessoas, de que os crimes dessas pessoas sejam apontados, que elas realmente saiam da cena política e que o país possa se restabelecer, se reconduzir numa direção diferente, solidária, de preocupação com o seu povo, de enfrentamento correto dessa pandemia, com uma política humana, humanista, de defesa do povo brasileiro e não de procurar a sua morte, como tem sendo feito. Mas realmente é horrível, é pavoroso a gente constatar que 400 mil pessoas morreram por causa de uma política que ignora o povo, que só quer beneficiar os grandes empresários, banqueiros, latifundiários e deixa o povo morrer à míngua e por essa doença terrível. Então, o momento é de união, de reunir forças, de fazer pressão para que essas pessoas saiam e preparar uma nova eleição em que não haja essa manipulação de mentes e esses recursos de envio de mensagens com notícias falsas, calúnias e difamações, para que a gente possa voltar a ter políticos decentes, honrados e preocupados com o bem-estar do povo brasileiro e com o progresso da sociedade. Onde encontrar teu livro, Beth? É isso. O meu livro pode ser encontrado nas livrarias da universidade, lá dentro do campus, e da Asa Norte. Existe a venda por internet, na estante virtual, Mercado Pago. E a verdade é que eu nem sei se tem uma grande disponibilidade atualmente, mas eu acredito que ainda seja possível encontrar nesses locais. Eu própria já não tenho mais, eu tenho só um exemplar meu, é o único que me resta. Mas nas livrarias da UNB, na estante virtual e no Mercado Pago, certamente pode ser encontrado. Muito obrigado, Beth. Quem tiver interesse. Conversamos aqui com Beth Almeida. Ela é doutora em eletroquímica, é membro do Comitê por Memória, Verdade e Justiça e escreveu o livro Paixão de Honestino. Então, continue conosco na TV Comunitária de Brasília e muito obrigado a todos e a todas. Cuidem-se.